Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre polígonos, triângulos e quadriláteros. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no sexto ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo doutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 5, ok? Então, para essa aula, nós teremos como unidade temática justamente a geometria. O objeto de conhecimento são os polígonos, classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos, e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Conteúdo relacionado, polígonos, características gerais, triângulos e quadriláteros. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela. Primeiro ponto importante, quando nós estaremos falando em polígonos, é que um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas que constituem seus lados. Um polígono ele é regular quando todos os seus lados forem congruentes, ok? Ou seja, tem que possuir a mesma medida dos lados, todos os lados com a mesma medida, e todos os seus ângulos internos também forem congruentes. Então, se nós temos que todas as medidas, não é isso? Tanto para lados quanto para ângulos forem iguais, então necessariamente aí nós temos que um polígono ele é regular, ok? Então vamos lá. Vamos avançar então nos conceitos, nos conhecimentos, e aqui eu vou trazer para você exemplos, ou seja, exemplos aí quando a gente fala em polígonos. Olha só, é muito comum o uso de polígonos regulares no cotidiano. Por exemplo, as abelhas, elas utilizam-se do hexágono regular nas colmeias. Então, seria um exemplo aí, ó, do dia a dia. Agora, um outro exemplo que nós temos é justamente nas bolas de futebol, não é isso? Nas bolas de futebol também nós temos um exemplo, pois nelas aparecem polígonos regulares, que são os pentágonos e também os chamados conhecidos hexágonos regulares. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançar. Olha só. Polígono é uma figura plana, limitada por linha poligonal fechada. Ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, viu? Então, quando a gente fala na palavra polígono, então significa que é uma figura fechada. Algo também muito importante da gente falar quando nós falamos do polígono é o seguinte, que a palavra, ela deriva de qual língua? Do grego, não é isso? Deriva do grego, que quer dizer o quê? Poli, muitos, gon, ângulos, ok? Então, polígono quer dizer muitos, vários ângulos. Vamos classificar então os polígonos quanto aos seus lados, tá bom? E aqui nós temos quanto aos seus lados, não é isso? E nós temos aqui a figura. E os seus nomes também, que são trocados, né? Então vamos lá. Se um polígono ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo, não é isso? Tem 3 lados, é chamado de triângulo. Olha só a figura aqui, ó, de um triângulo. Se ele tiver 4 lados, ele pode ser um quadrilátero, ok? Nesse caso aqui, essa figura ela não é regular, não é isso? Porque para um polígono ser regular, é necessário todos os lados com medidas iguais, ok? Então nós temos aqui com 4 lados, nós temos um quadrilátero. Agora, com 5 lados, nós temos um pentágono. Olha aqui a figura com 5 lados, pentágono. E com 6 lados, nós temos um hexágono, ok? Com 6 lados, um hexágono. Poderia ter mais exemplos, professor? São só esses? Não, tem vários, não é isso? São vários exemplos aí, ou vários polígonos que nós temos. Aqui eu coloquei só esses, só para a gente ter uma noção, para você ter uma noção aí dos polígonos, ok? E também dos seus nomes, quanto a quantidade de lados. Se tem 3 lados, triângulo. Se tem 4 lados, ok? Nós temos aí quadriláteros. Se são 5 lados, nós temos pentágonos. Se são 6 lados, nós temos hexágono. 7 lados, nós temos heptágono, 8 lados, octógono, não é isso? Então, e assim por diante.
Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então e falar sobre os elementos de um polígono. É importante que a gente fale sobre esses elementos, ok? E que elementos seriam esses, professor? Olha só, então nós temos aqui como exemplo um polígono aí. Primeiro ponto que eu quero falar com você é justamente sobre esse aqui, ó, sobre o vértice. E o que são os vértices? São justamente os pontos, olha aqui, ó. Então, esses pontos que nós temos aqui, eles são chamados, são conhecidos pelo nome de vértices. Outra coisa importante também são esses segmentos aqui, essa distância de um vértice ao outro, ó. Essa distância aqui, ó, de um vértice ao outro, fechando o meu polígono, é o que a gente chama de lado, ok? São os lados. Temos também a distância de um vértice ao outro, só que agora passando por dentro do polígono. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse vértice aqui e esse vértice aqui. A distância entre eles aqui, ó, é o que a gente chama de diagonal, ok? Mais outro ponto importante aqui, ó, que os ângulos de dentro do polígono são chamados de ângulos internos. Olha para cá, ó. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo interno. E tenho também o ângulo de fora. Esse ângulo de fora, ele é chamado de ângulo externo. Perfeito? Tranquilo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos. Qual a definição de triângulos? Olha só, dados 3 pontos. O ponto E e o ponto O. O ponto A, o ponto E e o ponto O não colineares, ou seja, não estão na mesma reta, chama-se triângulo AEO, a região limitada pelos segmentos. Quais segmentos? O segmento de reta aí, ó, que nós temos. Temos o AE, o EO e o AO, ok? Então, AE, EO e também AO ou OA, ok? Então, nesse caso aí, forma um triângulo. Muito bem. Quais são os elementos principais de um triângulo, professor? Acompanha comigo aí, ó. Nós temos o vértice, ok? Que são os pontinhos, A, E e O. Temos também os lados, no caso aí o lado AE, o lado EO e o lado AO. E temos também os ângulos internos. Nesse caso aí, o ângulo formado aí pelo vértice E, então seria no caso AEO, ou ângulo E também, nesse caso, ok? Do desenho. Temos também o ângulo EOA, ou ângulo O, e o ângulo OAE, ou também conhecido como ângulo A nesse caso. É só você dar uma olhadinha nos desenhos, no desenho que a gente fez aqui, você irá perceber de forma bem tranquila todos esses detalhes que foram dados aí, para vértices, para lados e também para ângulos. Ok? Então vamos lá. Temos também os chamados ângulos externos. No caso aqui seria esse ângulo aqui externo, a linha. Outro ângulo externo aqui que nós temos é esse aqui, ó, o E'. E outro ângulo externo que nós temos é esse aqui, ó, é o O', ok? Então são esses ângulos aí. Muito bem, então vamos avançar. Olha só, e o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, esse lado aqui, ó, mede A, esse lado aqui mede E e esse lado aqui mede O. Obviamente que a soma entre eles vai dar o valor do perímetro, ok? Então, perímetro nada mais é do que a soma dos lados de um triângulo. Ok, muito bem. Então, vamos avançar. E aí, nós vamos falar sobre a classificação de triângulos. Um triângulo, então, pode ser classificado de acordo com os valores de seus lados. Nesse caso aí, nós temos o chamado triângulo equilátero, quando os 3 lados são congruentes. Temos também o isósceles, quando 2 de seus lados são congruentes. E temos também o escaleno, os 3 lados são diferentes. Olha só o desenho aí para poder facilitar para a gente entender, ó. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 lados com medidas iguais, triângulo equilátero. 2 lados com medidas iguais, triângulo isósceles. 3 lados com medidas diferentes, triângulo escaleno. Nesse caso aqui, nós temos que PK é a base, ou seja, lado diferente, ok? E R é chamado de ângulo do vértice.
Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó. Então, aqui eu tenho a base, ok? PR, PK, melhor dizendo. PK é a base, ok? Lado diferente. R é chamado de ângulo do vértice, lá em cima. Ok, tranquilo. Então, vamos avançando. Agora, já falamos que de acordo com os lados, não é isso? Os nomes de acordo com os lados. E os nomes de acordo com os ângulos? Nesse caso, aí nós temos o acutângulo, quando os três ângulos são agudos, ou seja, todos os ângulos menores que 90 graus. Pode ser que seja obtusângulo, não é isso? Quando possui um ângulo obtuso. O que é ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus. Ou pode também ser retângulo, não é isso? Retângulo quando possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto mesmo? Um ângulo de 90 graus. Muito bem. Agora, quando a gente fala em triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo e triângulo retângulo, nós temos esses desenhos aqui. Ó. O primeiro representando um triângulo acutângulo, o segundo obtusângulo, ok? Tendo um ângulo maior do que 90 graus. Aqui nós temos todos os ângulos no acutângulo menor do que 90 graus. E no triângulo nós temos um ângulo igual ao ângulo de 90 graus. É isso aí. Muito bem. Quadriláteros. Todos os polígonos que possuem 4 lados são chamados de quadriláteros, ok? Então, olha só. Quadri quer dizer o quê? 4. Láteros quer dizer lados. Ok. E quais são os elementos de um quadrilátero? Além de possuir 4 lados, todo quadrilátero convexo também possui 4 vértices, 4 ângulos internos, não é isso? E 2 diagonais, ok? 2 diagonais. Beleza. Os quadriláteros mais conhecidos que você precisa saber são esses. É o quadrado, retângulo, losango, o trapézio e também o paralelogramo. Então, vamos avançar aqui e vamos aqui falar, então, um pouquinho agora sobre os elementos de um quadrilátero. Aqui nós desenhamos um, ó, e representamos por A, E, I, O. Então, quadrilátero A, E, I, O. Primeira coisa, nós temos os vértices. Quais são eles? O vértice A, vértice E, vértice I e vértice O. Além dos vértices, nós temos os lados. Temos os lados AE, o lado EI, o lado IO e o lado OA. Temos também os chamados conhecidos ângulos internos, ok? No caso aqui o ângulo A, o ângulo E, o ângulo I e o ângulo O. Temos também as chamadas diagonais. No caso aqui, nós temos a diagonal AI, ok? E temos também a diagonal EO. Perfeito. Agora, é importante você perceber o seguinte, que o lado AE, ele é o oposto do lado OI. E o lado AO é o oposto do lado EI. Outra coisa também importante é que o ângulo A, ele é oposto ao ângulo I. Esse ângulo aqui em A é oposto ao ângulo que está em I, da mesma forma que o ângulo E é oposto ao ângulo que está em O. Muito bem, tranquilo, não é isso? Agora, são paralelogramos todos os quadriláteros com pares de lados opostos, paralelos e congruentes. Então, nós temos aqui, ó, o retângulo é um quadrilátero, ok? Um paralelogramo. O quadrado também é um paralelogramo e o losango também é um paralelogramo. Por quê? Porque são paralelogramos todos os quadriláteros com pares de lados opostos, paralelos e congruentes, ok? Então, nós estamos falando aí dos lados. Tranquilo. Então, vamos lá. E os retângulos? O que é classificado como retângulo? O retângulo são paralelogramos que possuem os 4 ângulos internos retos, ou seja, iguais a 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, esse lado é paralelo com esse lado aqui paralelo com esse. Esse é um retângulo. Esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Também é um retângulo. Perceba que esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Também nós temos a medida aqui, o desenho de um retângulo, ok? Avançando, o que são quadrados? Os quadrados são retângulos. Então, retângulos.
só que com lados de medidas iguais, ou seja, são paralelogramos com lados e ângulos congruentes. Então, todo quadrado é um retângulo, ok? Todo quadrado é um retângulo. Onde nós temos aqui, ó, a definição é essa. Todos os lados com medidas iguais para ser quadrado e todos os ângulos também com medidas iguais. Agora, por ter lados e ângulos congruentes, o quadrado é o único quadrilátero considerado regular, ok? Por que ele é regular? Porque ele tem tanto os lados quanto ângulos congruentes. Muito bem, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o losango. No caso do losango, é todo paralelogramo que apresentar lados com medidas iguais, ele é conhecido como um losango, ok? Tranquilo? Então, é isso aí. Finalizamos então a nossa aula por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido todos os conceitos que nós utilizamos aqui, ok? Agora sim você tem totais condições de pegar as questões do seu PET, ok? Da semana de número 6, do seu PET de número 2, e resolver todas as questões que estão lá. Você vai resolver as questões e assim que você terminar de resolver, você volta novamente aqui em nosso canal. Para quê, professor? Porque aí você vai dar uma conferida nas suas correções, ok? Nas suas resoluções. E aí, tirar também alguma dúvida que, por certo, tenha ficado aí na resolução das questões. Então, quero agradecer demais por você ter assistido até aqui, ok? Mais essa aula. Peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Seja parceiro do nosso canal, deixe o seu like para poder fortalecer aqui o nosso trabalho e também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, para que assim o nosso canal possa ajudar o máximo possível de pessoas. Peço também que você possa aqui nos comentários, ó, me falar de qual cidade você me assiste, porque assim eu posso mandar um salve para você nas nossas próximas correções. Na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!